As notícias. Goiás Notícias. Notícia do tamanho da verdade. Notícias com credibilidade. Goiás Notícias. Muito bem, agora são 11 horas mais 9 minutos em Itapaci. Você acompanhou aí as notícias direto de Goiânia com o nosso correspondente Libório Santos, trazendo aí as suas informações, fazendo um balanço sobre as principais notícias do estado de Goiás. Bom, como você já sabe, nós estamos falando aqui durante a nossa programação. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Goiás FM o Toninho Professor. Toninho Professor, que é o atual secretário de administração aqui da Prefeitura de Itapaci. O Toninho que foi eleito, né, também vereador no ano passado, mas acabou indo para a Secretaria de Administração do município. E hoje nós vamos falar sobre alguns temas desse início de administração, dentre eles a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você vai entender o que isso quer dizer, qual o impacto disso para a governança no município. Então nós vamos falar sobre esses assuntos a partir de agora com o secretário de administração da atual gestão de Itapaci, Toninho Professor. Secretário, bem-vindo ao Goiás Notícias mais uma vez. Bom dia, Toninho. Bom dia, Rafael Vital. Bom dia, ouvintes da Goiás FM. Bom dia, nossa comunidade de Itapaci. Reaproveitar também e registrar aqui a presença do Gustavo, né? É o filho do Toninho Professor, que está conosco aqui também para falar, acompanhando a nossa entrevista. Toninho, para começar, eu quero que você faça aí um balanço. Hoje é dia 4 de abril, vamos fazer um balanço aí desse início de administração, dessa atual gestão. O que você quer pontuar aí de ponto positivo? Se houve alguma coisa de ponto negativo, pontue também. Vamos fazer um balanço aí desses primeiros meses da atual administração, Toninho. Rafael, nós recebemos a prefeitura, você testemunha disso no início de janeiro, muitas dificuldades. Itapaci passou o mandato anterior, uma situação muito atípica do meio político, né? Então isso acabou dificultando a vida do cidadão itapacino de uma forma geral e acabou refletindo, né, no nosso mandato atual. Mas Mário, com a sua determinação, com a equipe bem formada, trabalhou e vem trabalhando para que as coisas se equalizem, né, da melhor forma possível. E a gente tem, graças a Deus, né, com a bênção de Deus, conseguido reverter e organizar muita coisa na prefeitura até o presente momento. Eu queria que você destacasse alguns pontos, como você mesmo falou, em relação a reverter alguma situação. O que você quer destacar que estava em situação muito ruim e que vocês conseguiram regularizar até o presente momento? Questão de documentação. A prefeitura se encontrava em janeiro praticamente sem nenhuma certidão a nível estadual ou federal. Hoje, qualquer recurso que você consegue em qualquer área, o primeiro requisito é você ter a certidão. Se você não tem, você não consegue recurso. E o Mário tem corrido muito atrás disso, né? Tem feito negociações, né, de coisas do mandato anterior. Eles ficaram sem pagar, por exemplo, o INSS de outubro, novembro, dezembro, 13º. Isso está gerando para nós um gasto muito alto até hoje, né? Inclusive o mês de março, a prefeitura recebeu quase 1 milhão de FPM e desse valor foi devolvido praticamente 95% para pagar despesas do exercício anterior. Então isso também já é uma coisa também que já foi feito um trabalho. O Mário, já pensando nessa dificuldade, planejou os 90 primeiros dias economizando. Inclusive ele conseguiu pagar o mês de março mesmo sem o FPM ter entrado nas contas da prefeitura. Então isso também é uma questão que a gente quer deixar assim bem claro para a nossa sociedade, a dificuldade que tem se encontrado em função dessas questões de um mandato para o outro. Outra questão também que eu acabei de frisar, que volta a refrisar de novo, é a questão da certidão, que está bem encaminhado, né? Hoje mesmo nós estamos acabando de organizar os documentos aí na parte de alguns conselhos, para poder o Mário levar para Goiânia e Brasília essa semana ainda, para ver se consegue já a liberação dos primeiros recursos, né? Está praticamente com 2 milhões já liberado pelo governo do estado, e o que está pendente hoje é apenas a questão de mais uma ou duas certidão, que está praticamente, né, essa semana a gente creio que a gente consegue regularizar. E com isso ele já vai dar início aí o grande trabalho de asfaltar o nosso Itapaci, que é o sonho de toda a população.
Muito bem, 11 horas e 14 minutos, você acompanhando o Goiás Notícias, comigo, Vital Rafael. Estou recebendo aqui o secretário de Administração de Itapaci, o Toninho, professor, aqui conosco nesta terça-feira. Secretário, vamos falar então sobre a LDO, que é um tema muito importante e também muito polêmico. Muita gente, às vezes, sem ter um pouco de conhecimento de causa, deixa a sua opinião faz altos julgamentos sobre essa situação. Então, vamos falar sobre esse assunto aqui agora. Primeiro, eu quero que você explique para os nossos ouvintes, os ouvintes do Goiás Notícias, o que de fato é a LDO, o que significa isso, hein, secretário? Então, a LDO, o ciclo do orçamento brasileiro, de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal, fala em 3 patamares, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, que é um plano feito a longo prazo, ele é feito há 4 anos. O PPA, ele é feito em 3 anos da gestão atual e 1 ano da gestão seguinte. Ou seja, o PPA que nós estamos trabalhando esse ano vem da gestão anterior. A Lei de Diretriz Orçamentária, que é a LDO, ela é anual, né, prevê um planejamento mais curto, e depois vem a lei orçamentária para concluir esse ciclo, né, que faz com que o prefeito trabalhe. Então a gente quer hoje, o nosso objetivo aqui hoje, além de convidar a comunidade a participar conosco de uma audiência pública amanhã às 14 horas na Câmara de Vereador, é também esclarecer a nossa comunidade a diferença entre PPA, LDO e LOA, Vital. Esse é o objetivo nosso aqui hoje, né? E então, antecipadamente, eu já quero convidar todo itapacino, toda entidade, todo cidadão que tiver a disponibilidade amanhã, a partir das 14 horas, para estar presente conosco na Câmara de Vereadores, para essa audiência pública, que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que foi criada em 2000, que também delimita a questão do orçamento, e nela exige que, para você fazer o orçamento, primeiro você tem que ter uma audiência pública para a elaboração da LDO com todas as instituições e a presença do Ministério Público. Você pode adiantar alguma coisa que vai ser falado na audiência? O que você pode destacar para a gente? Não, o que vai ser falado na audiência é audiência pública, né? As entidades é que vão estar lá representando, que vai trazer para nós o que eles pensam, né? O que eles querem que seja inserido. Porque a questão da LDO, citando aqui, a LDO, ela traça as metas, mas por alto, né? O orçamento é ele que vem esmiuçar, né? Então, primeiro, por que primeiro se faz LDO? Porque você traz as metas, o que você vai gastar, em qual área, ou com pagamento, ou com investimento, de uma forma menos detalhada. Entendi. Então, qualquer instituição amanhã, eu até inclusive levei o convite a várias instituições, pedi para eles que alguma ideia que ele tem da sua instituição, da sociedade, que eles levem por escrito para a gente apresentar para a contabilidade, para que a gente possa redigir esse projeto de lei para depois encaminhar para a Câmara, né? Então amanhã nós vamos estar buscando um esboço com a sociedade do que se planeja para 2018, né? De uma forma assim, mais no geral, porque a questão da a minuciosidade da elaboração vai vir na LOA, que vai ser elaborada a partir de agosto. Mas de qualquer forma, a gente não pode também tirar a importância dessa LDO ser feita de maneira correta, né, professor secretário? Até por conta que isso impacta diretamente na finança do município. Vital, se tem uma coisa que o Mário tem cobrado muito da gente, isso desde dezembro, e ele tem falado muito, principalmente comigo, Toninho, a gente não pode errar. Itapaci já penou muito com, às vezes, questão de falta de interesse de uma parte ou outra, em todos os sentidos. Então a gente não pode errar. Então o que for fazer, vamos fazer dentro da regularidade, vamos procurar fazer tudo dentro da lei. E como a lei determina que para você elaborar a lei de diretriz orçamentária tem que ter audiência pública, então nós estamos realizando amanhã, inclusive cumprindo o artigo 48, se não me falha a memória, da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu parágrafo único, que diz que você tem que, antes de iniciar, fazer essa audiência pública, e o que nós vamos fazer amanhã. Muito bem, para que os ouvintes entendam então a importância que é dessa realização dessa audiência pública, para falar então sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui do município de Itapaci, é também um quesito muito importante para a área da administração. Toninho, o que você pode adiantar para a gente aí, qual o cronograma da administração para esse restante de 2017? A gente vê aí algumas publicações de algumas coisas que estão sendo feitas aí no município. O que você pode destacar para a gente aí que pode estar sendo de destaque para esses próximos meses aí da administração, hein, Toninho? Rafael, nós estamos hoje
com muita coisa para ser feito, né? A gente está... A nossa preocupação nesse momento para desenvolver o que está planejado, que é fazer asfalto, fazer moradia, nós ainda estamos pego a questão do que eu citei no início, das certidões. Enquanto a gente não tiver certidão em mãos, nós não vamos conseguir captar recursos nem do Estado e nem federal. Então essa semana é uma semana que a gente espera muito que o Mário, juntamente com a assessoria jurídica, consiga ter esse respaldo, né, de documentação para que possa dar andamento. Já está acertado com o governo do estado de Goiás, o governador Marconi Perillo, José Hélito, nosso vice-governador. Mário teve audiência recente, onde já está liberado 2 milhões para fazer asfalto. Mário conseguiu semana passada mais 130 mil reais para terminar a creche na saída do Isidório. Também deve começar no decorrer desse mês. Está negociando também com a Vale Verde um terreno para aquisição, para implantar um programa de moradia, onde será construído 309 casas, numa parceria governo do estado e governo federal, e mais uma doação do governo do estado para o prefeito de 60 moradias. Então, essas ações já está tudo encaminhado. A gente está hoje pega apenas na questão da certidão. Documentário, né? Mas resolvendo essa questão documentar, tudo isso que você falou, que o senhor falou, pode acontecer já em 2017, secretário? Para 2017, com fé em Deus vai sair, né? Nós temos também a questão dos convênios, né, que está bem adiantado. Mário conseguiu quase 8 milhões por parte dos parlamentares ligados à nossa gestão, à nossa administração em Brasília, de recursos que está já sendo destinado para cada secretaria, né? Saúde, educação, infraestrutura. E nós temos um moço que trabalha com a gente nos convênios também, que já está trabalhando também nessa parte aí. Assim que tiver a certidão também já começa a liberar esses recursos, que deve acontecer agora de abril para maio também. Não só o recurso federal do estado que eu citei do Marconi com o José Hélito, mas também essa parte federal também, que tem tido uma ajuda lá muito grande do deputado Célio Silveira, do senador Wilder, né? Então eles têm empenhado muito junto com o Mário lá e tem destinado esses recursos que está já trabalhando já para poder vir para cá também, e deve até no muito tardar, até junho, a gente está começando alguma coisa já com esses recursos também. Secretário, como é que está a situação do funcionalismo público aqui em Itapaci? A gente tem acompanhado aí algumas notícias, há muitas pessoas falando sobre a questão da gratificação. Eu acho que até um momento do senhor explicar essa situação. Como é que está isso aí em relação à gratificação dos servidores? A gente sabe que o pagamento está sendo feito dentro do mês trabalhado, né? Mas muito tem se falado em relação às gratificações do funcionalismo público. Como é que está essa situação? Como é que a administração está vendo a situação das gratificações dos funcionários? Vital, o salário básico do funcionário está sendo pago todo mês, dentro do mês. Mário baixou um decreto no início da administração proibindo pagar gratificação nos 2 primeiros meses, até para a questão de adequação da folha. A gente não sabia naquele momento o que seria a receita de janeiro, nem fevereiro e muito menos de março. Não tinha um prognóstico, né? Não tinha prognóstico, né? E a gente sabia já que nós estamos vindo numa situação muito atípica. Eu já estou na política há quase 30 anos e mesmo sem a gente ter entrado em 2017, nós já sabíamos da dificuldade que ia ter. Embora muita gente pensasse o contrário, porque Itapaci recebeu, em novembro e dezembro do ano passado, a maior receita de toda a sua história. E muitos pensavam que esse dinheiro viria em janeiro e fevereiro. E a gente já tinha mais ou menos a noção que esse dinheiro não voltaria como veio em novembro e dezembro. Foi uma coisa atípica para Itapaci. Então, pensando nisso, a gente sentou, passamos algumas ideias para o Mário e ele trabalhou com uma folha muito enxuta, e a gente quer até que o próprio funcionário tenha paciência, porque não adiantava o Mário ter começado a pagar gratificação desde o primeiro mês e hoje já está atrasando com o funcionário e perder o equilíbrio da finança da prefeitura e dificultar 2, 3 ou 4 meses para frente. Entendi. Porque o que ocorre? Se você começar a abrir demais as portas da prefeitura e você perder o controle, você não leva só um mês para regularizar, não. Você vai levar talvez 3, 4 ou até 6 meses para regularizar. E isso dificultaria muito mais ainda a vida do funcionário. Então a gente sabe que o funcionário merece o seu salário melhor, merece ser tratado da melhor forma possível, porque é o funcionário que carrega a prefeitura, nós temos essa consciência, mas por questões financeiras, infelizmente, a prefeitura ainda não tem a condição necessária para dar esse respaldo que ele merece. Citei para você há pouco, não é segredo para ninguém, qualquer cidadão que tenha acesso à internet pode entrar pelo próprio Google e digitar lá repasses, Banco do Brasil,
e consultar o mês de março, que vocês vão ver que nós tivemos o nosso FPM praticamente quase 100% retido, né? E se o Mário não tivesse feito esse trabalho de janeiro e fevereiro, esse mês já não pagaria. Eu até, Vital, diria para você mais, se o Mário não fosse o prefeito, o funcionário não teria recebido o mês de março. Eu te afirmo para você quase com essa certeza, porque outro prefeito não ia fazer talvez o que ele fez. Foi planejado do início para agora estar nessa situação. Exatamente, né? Então, o dia que a gente teve a notícia, eu fiquei muito preocupado. O Mário falou, Toninho, não precisa preocupar, eu já sentei com a parte financeira, o dinheiro de pagar o mês de março está na conta. Mesmo não vindo FPM, o dinheiro do funcionalismo recebeu o mês de março está na conta. Né? Então, graças a Deus, pagou todo mundo, né, dentro do próprio mês. Esse mês a gente espera que essa retenção do FPM diminua, né, para que possa dar sequência, não só ao pagamento do funcionalismo, mas também como o andamento das melhorias para a cidade. Alguma previsão para o início do pagamento das gratificações ou ainda não? Esse mês a gente vai discutir com o Mário. Eu acredito que a partir desse mês o Mário já vai estar discutindo já com algumas categorias, já para poder estar, né, adiantando isso e já melhorando a situação de cada um. Mas na verdade o que a gente quer trabalhar não é só com a gratificação, a gente quer trabalhar no longo do ano, fazer um planejamento para que a gente possa fazer uma reestruturação no plano de carreira para 2018. Porque o bom seria você não pagar a gratificação, pagar o salário justo para todo mundo. É isso aí, é verdade. E, no geral, como é que você está vendo o trabalho aí do secretariado, das equipes, todas as secretarias que hoje atuam no município, secretário? Olha, o que a gente tem percebido é um empenho muito grande de toda a equipe. Não só da equipe, mas da nossa própria sociedade. A gente tem observado assim o quanto a sociedade está acreditando nesse governo, o quanto todos têm empenhado para que as coisas dê certo. Então isso tem sido assim, muito positivo para a administração, tem sido muito positivo para o prefeito, para a primeira-dama, para o próprio secretariado. Então a gente tem observado assim, o empenho de todos Itapacino, de uma forma geral, não só de nós secretários, de nós funcionários, mas da sociedade de uma forma geral. Muito bem, agora são 11h27. Estou aqui com o Toninho, professor, secretário de administração de Itapaci. Secretário, fique à vontade de encerrar suas palavras, deixar aí suas considerações finais aos ouvintes e também, mais uma vez, vamos convidar aí para a audiência pública que vai tratar sobre a LDO amanhã às 14 horas no prédio da Câmara, tratando aí da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Itapaci. Você que queira entender mais sobre esse assunto, vá amanhã até essa audiência pública, para você se interar mais sobre esse assunto, ficar por dentro do que isso de fato impacta na administração pública. Fique à vontade, secretário, e mais uma vez muito obrigado pela sua vinda. Rafael, outra questão que eu queria citar, não citei, é a questão da educação e um complemento da saúde. Certo, fique à vontade. Educação também é outra parte que a gente frisa muito, porque nós pegamos a educação ano passado também numa situação que a gente já sabia da dificuldade que ia ser em 2017, porque nós perdemos recursos do ano passado para esse ano, que é o aluno, e isso está dificultando um pouco. Mas também o próprio professor, mesmo não tendo o dinheiro entrado como deveria, está recebendo também dentro do mês, né? O Mário já tirou dinheiro até de outras pastas para fortalecer o próprio dinheiro do Fundeb. E esse ano, nós não tínhamos outra alternativa, até alguém achou que a gente tivesse até, de certa forma, até irresponsável, abrindo tantas salas de aula como nós abrimos. Do ano passado para esse ano, nós abrimos 30 salas de aulas a mais, 30, parece que aumentou mais uma ou duas na semana. Eu sei que tem em torno de 30 a 32 salas de aulas a mais, que foi aberto de 2016 para 2017. E isso está... Hoje o que? Dificultando nós? Não é que está dificultando. De qualquer forma, o nosso professor teria que ser pago, o nosso professor teria que ser bancado das despesas da educação. E como nós aumentamos essa quantidade esse ano, esse dinheiro vai vir a mais no ano que vem, que vai dar um respaldo maior. Por conta de voltar o índice de alunos. Volta o índice de alunos. Nós perdemos no ano passado em torno de 320 alunos e esse ano nós conseguimos aumentar o número em torno de mais de 500 alunos. Outra coisa que a gente quer deixar bem claro para a educação, e eu fico até pensando, Rafael, se o Mário não abre esse espaço para a gente fazer esse trabalho nem na educação, como ficaria o nosso professor? Nós abrimos 32 salas de aula a mais e só chamou 8 professores a mais. Entendi. Ou seja, nós estávamos com em torno de 25 a 26 professores sem sala de aula se nós não faz essas ações iniciais. Então, para o próprio professor nosso do município entender, que alguns até criticam, mas mostrar para eles entender que se nós não tivéssemos tido essa ação audaciosa, nós ia ter dificuldade, não era só esse ano, não, nós ia ter dificuldade os 4 anos de governo. E o ano que vem, com fé em Deus, a gente vai ter um respaldo maior em função da quantidade de aluno que aumentou. A questão da saúde também, que eu queria frisar aqui, conversei com o nosso vice-prefeito semana passada, Dr. Fábio, não é segredo também, você
fez parte da nossa campanha aí. E uma das coisas que o povo mais reclamaram o ano passado é que a nossa mulher gestante de Itapaci teria que deslocar de Itapaci até Séries para ganhar seu neném. Né, que não sei quanto tempo já não ganhava uma criança no Hospital de Itapaci. E o Fábio me trouxe uma notícia semana passada que eu fiquei assim muito satisfeito, né, assim, com o trabalho também do nosso prefeito, do nosso vice, da nossa equipe na parte de saúde. O Fábio disse que, você teria ideia hoje mais ou menos quantas crianças nasceu esse ano, Vital, no nosso municipal? Não tenho ideia. Pois é, o Fábio falou semana passada que já tinha nascido esse ano mais de 72 crianças. Que isso, hein? De janeiro até agora. Então isso também, outro fato que deixou a gente também muito satisfeito com a ação também por parte da saúde também, né? Que a Thaísa, como secretária, e o Lária, sua auxiliar ali, o Fábio, toda a equipe da saúde também não tem medido esforços para atender da melhor forma possível a nossa comunidade também nessa parte de saúde, que era uma outra coisa que o povo clamava muito também. Então eu queria colocar essas duas questões, tanto a questão da educação quanto da saúde, pertinente, né? E dizer ao povo Itapaci que nós estamos na prefeitura para atendê-los 24 horas por dia. O que precisar, nós estamos lá para servir a nossa comunidade. E mais uma vez reiterando o convite, amanhã às 14 horas, né? Às 14 horas a gente conta com a nossa comunidade na Câmara de Vereadores para nós discutir o nosso projeto da Lei de Diretriz Orçamentária, para que a gente possa elaborar e mandar para a Câmara. Outra coisa, Vital, esse projeto tem que ser encaminhado para a Câmara no mês de abril e tem que ser votado até 30 de junho, né, sob pena da Câmara não sair de recesso, se não votar, para que a partir de julho a gente dê andamento na elaboração do orçamento para 2018. Muito bem, secretário.